Bom dia a todos, meu nome é Ulisses Simões, sou professor de Direito Penal aqui do Unipan. Eu estou aqui para apresentar o próximo convidado do nosso 14º Fórum Jurídico. Abre aspas. Nas minhas aulas e nos meus livros, eu não imponho os meus pontos de vista. Apenas apresento num grande respeito aos alunos e leitores. É provável que nem todos concordem com o que eu penso. Respeito todas as críticas. Essas palavras são do professor Rogério Sanches. Rogério Sanches é promotor de justiça no estado de São Paulo, professor do CERS, do Lessem Cursos e fundador do meusitejuridico.com. Também é mundialmente conhecido no Instagram como pai da Sofia sendo Sofia. Rogério Sanches é autor de diversas obras aí pela Juspodium e hoje, no nosso país, não existe debate jurídico penal sério, imparcial, despolitizado, que não tenha o nome de Sanches como seus principais autores. Com muita honra, senhoras e senhores, o Centro Universitário de Patos de Minas, por meio da sua Faculdade de Direito, apresenta, mais uma vez, ele, que é a minha maior referência em ensino e em Direito Penal, professor doutor Rogério Sanches Cunha. Muito obrigado, eu quero aqui agradecer o convite, eu faço em nome do professor Ulisses, que já conheço há algum tempo, apesar de não ser um tempo longo, é um tempo curto, acredito que 2 anos, né, professor Ulisses? Isso. 1 ou 2 anos. As referências que eu tenho do professor Ulisses, por meio dos seus alunos, que acabam sendo meus seguidores, são as melhores possíveis. Então, quando você é apresentado com essas palavras pela pessoa do professor Ulisses, claro que você acaba tendo um motivo maior para uma alegria em que pese o momento que nós vivemos. Quis o destino que este evento fosse à distância, né, Ulisses? Infelizmente, já estive aí no centro, já estive aí em Patos de Minas, mas o momento nos obrigou a esta situação, este distanciamento, este isolamento. Mas eu vou aqui lembrar Rui Barbosa, né? Rui Barbosa, quando muito doente, foi chamado para ser paraninfo e teve que ser paraninfo à distância. E ele lembrou algo que nós falamos, mas nunca demos muita bola, e agora está sendo caro para todos nós. Longe dos olhos, perto do coração. Então eu vou pedir ao professor Ulisses, ele me acompanha, porque ele vai mostrar os slides, vamos fazer aqui uma palestra compartilhada. O professor Ulisses vai me acompanhar para que ele possa ir mostrando os slides. Se não for possível mostrar os slides, não tem problema, eu toco a palestra normalmente. O tema da nossa palestra hoje é Acordo de Não Persecução Penal. O mais novo instrumento de justiça consensual ou consensuada, instrumento trazido pelo pacote anticrime, artigo 28A do CPP. Esse instrumento, o Acordo de Não Persecução Penal, já existia, mas dentro de uma resolução do Conselho Nacional do Ministério Público, por não ser a resolução lei, essa resolução, esse expediente normativo vinha recebendo muitas críticas. Então, o legislador, para colocar uma pá de cal, traz para o CPP, repito, artigo 28, letra A, o Acordo de Não Persecução Penal. Eu falei que o Acordo de Não Persecução Penal é o mais novo instrumento de justiça consensuada. E por que eu falei isso? Eu não sei se vocês estão vendo o primeiro slide. Está passando o primeiro slide para vocês? Modelos de justiça. O Brasil, quando cria o nosso Código de Processo da década de 40, cria o código dentro de um ambiente de justiça conflitiva. A justiça processual brasileira nasce no espírito de justiça conflitiva. O que significa isso? O nome diz tudo. Significa que a nossa justiça, ela incentiva, ou pelo menos assim nasceu em 1940, incentiva o conflito. Incentiva o conflito. É uma justiça que quer ver as partes conflitando. Essa justiça coloca um muro entre a acusação e a defesa e não permite a acusação e defesa
debaterem a melhor solução para o processo. Não permite. Esse muro, ele incentiva, na verdade, o conflito. Mas ele diz o seguinte: podem conflitar que, ao final, terá a figura do juiz que irá decidir. Então, vejam que o Código de Processo Penal de 1940 é um código que incentiva o conflito, é um código que tem a figura do juiz como uma figura solucionadora do conflito. Eu posso dizer que o nosso Código de Processo Penal nasce como sendo um verdadeiro código do juiz e não um código das partes. Agora, o processo penal, principalmente a partir da década de 90, a partir do novo século, século XXI, o nosso código começa a cada vez mais introduzir instrumentos de consenso, instrumentos que dão às partes o poder para solucionarem a lide. O juiz só homologa esse acordo das partes. Isso no processo penal. No processo civil, isso já era muito comum. No processo penal, não. Agora, esses instrumentos nascidos a partir da década de 90, a partir de 2000, eles não romperam a justiça conflitiva. A nossa justiça continuava conflitiva. Não foi possível romper paradigmas. Agora, com o acordo de não persecução penal, definitivamente rompemos paradigmas. Com o acordo de não persecução penal, eu posso dizer que o Brasil deixou de atuar numa justiça conflitiva e passou a atuar no campo fértil de uma justiça consensuada. Justiça consensuada que derruba aquele muro que eu falei para vocês, o muro colocado entre as partes, derruba esse muro, permite a acusação e defesa debaterem a melhor solução para o processo e apresentar para o juiz para que o juiz homologue. Então, com o acordo de não persecução penal, que é o tema da nossa palestra hoje, eu posso afirmar que o nosso Código de Processo Penal deixou de ser um código do juiz e passou a ser um código das partes. Isso é muito importante. Eu alertei que o acordo de não persecução penal foi introduzido no artigo 28, letra A do CPP, do Código de Processo Penal. Eu vou ler só o caput do 28A para você entender mais ou menos no que consiste e depois nós vamos prosseguir. Olha só, o artigo 28A caput diz o seguinte: não sendo o caso de arquivamento e tendo investigado, confessado formal e circunstanciadamente a prática de infração penal cometida sem violência ou grave ameaça à pessoa e com pena mínima abstratamente prevista, a pena mínima inferior a 4 anos, poderá o Ministério Público propor o acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, mediante condições. Mediante condições. Vejam, a partir do momento que eu li o 28A, e vocês podem acompanhar em casa, com o CPP do lado, lendo comigo, a partir do momento que eu li o 28A com vocês, a partir do momento que eu expliquei que o acordo de não persecução penal é uma proposta que o Ministério Público faz para o investigado de determinados crimes, para que ele cumpra certas condições e, se devidamente cumpridas, extingue a punibilidade, nós conseguimos concluir o conceito e a natureza jurídica do ANPP. Então, eu entendo que conceito e natureza jurídica podem ser resumidos da seguinte forma: ANPP, Acordo de Não Persecução Penal, tomado pelo espírito de justiça consensual, compreende-se o acordo de não persecução penal como sendo ajuste obrigacional celebrado entre o órgão de acusação e o investigado, assistido por advogado, devidamente homologado pelo juiz, no qual o investigado se obriga a assumir, se obriga a cumprir determinadas condições, assumindo responsabilidade. E se cumprir direitinho, extingue punibilidade, nem tem denúncia, nem tem processo, muito menos pena e condenação. Vejam, em resumo,
O promotor de justiça, numa investigação, percebe que o investigado reúne determinadas condições subjetivas, primário, bons antecedentes. Olhando o crime, percebe que o crime é de médio potencial ofensivo, sem violência, sem grave ameaça à pessoa. O promotor chama o investigado e fala: vamos fazer um acordo? O investigado fala: eu topo. E o investigado, devidamente acompanhado por advogado. Aí o promotor faz a proposta. Se o investigado aceitar a proposta, nasce o acordo. Esse acordo é submetido ao juiz. Se o juiz homologar, lembrando que não há acordo sem confissão, ele tem que confessar. Se o juiz homologar, ele tem que cumprir as condições. Cumpriu as condições, extingue a punibilidade. Logo, pessoal, não confundam o acordo de não persecução penal, o tema que nós vamos debater hoje, com o plea bargain. Alguns já falam que estamos diante do plea bargain. Está errado. O plea bargain norte-americano, quando o promotor chama o investigado, ele não quer somente que o investigado confesse o crime. Ele quer que o investigado confesse o crime e que o investigado assuma a sua culpa e já concorda com o cumprimento de uma pena. No plea bargain, o promotor e a defesa discutem pena. Aqui não. Aqui no ANPP, quando eu chamo o investigado e faço a proposta do acordo, eu quero a confissão. Se ele confessa, ele vai ter que cumprir condições que, se devidamente cumpridas, não haverá sequer processo, não haverá condenação, não haverá cumprimento de pena. Então, é muito diferente do plea bargain. No plea bargain, quando eu chamo o investigado, eu quero discutir com ele a pena. Não vai haver processo e já vamos discutir uma pena que você concorde cumprir. No ANPP, ele não está assumindo culpa, confessando, mas sem assumir culpa, porque a culpa só depois do devido processo legal. Ele está confessando, concordando em cumprir condições, mas não está negociando pena. No ANPP, ninguém negocia pena. Isso é muito importante e eu espero que você tenha compreendido. E aí vem uma pergunta inevitável. Rogério, o acordo de não persecução penal é um direito subjetivo do investigado? O investigado ele tem direito subjetivo a fazer um acordo com o Ministério Público? Ele pode chegar no Ministério Público: escuta, eu quero um acordo para evitar denúncia, eu quero um acordo para evitar processo, eu quero esse acordo que vai evitar minha condenação, vai evitar pena. É direito subjetivo dele? Não. Não existe direito subjetivo na justiça negociada. Não existe uma vontade que prepondera sobre a outra. Na justiça negociada, eu tenho um acordo. E se eu tenho um acordo, eu tenho comunhão de vontades. Uma vontade não é superior à outra. Eu, Rogério, promotor de justiça, não posso obrigar o investigado a fazer o acordo. Do mesmo modo, o investigado não pode obrigar o promotor de justiça a fazer o acordo. Então, não existe direito subjetivo no âmbito da justiça consensual, no âmbito da justiça negociada. O Supremo já decidiu isso num outro instrumento de justiça negociada, que é o acordo de colaboração premiada. O Supremo já decidiu que não existe direito subjetivo do investigado ao acordo de colaboração premiada. Aqui é a mesma coisa. Não existe direito subjetivo do investigado ao ANPP, ao acordo de não persecução penal. Rogério, então você quer dizer que é um ato discricionário do Ministério Público? Sim, mas é uma discricionariedade regrada. O promotor de justiça tem que fundamentar por que não concorda em celebrar, em propor o ANPP naquele caso. O promotor tem que fundamentar. E se não fundamentar, ou se não fundamentar direito, o artigo 28A, parágrafo 14, diz que o investigado pode provocar um reexame por parte do Procurador-Geral de Justiça.
tá ok? Então, não é direito subjetivo, mas não significa que o promotor possa recusar o acordo por birra, por capricho, por sentimento pessoal, não. O promotor, se recusa o acordo, tem que recusar fundamentadamente. Rogério, para que o investigado celebre um acordo com o Ministério Público, tem que estar presente um rol de pressupostos, sim. São 4 pressupostos e são pressupostos cumulativos. Sem estes pressupostos, não há acordo. Faltando um destes pressupostos, que eu vou falar para vocês agora, não há acordo. Primeiro pressuposto que tem que ser observado para se celebrar o ANPP: a existência de um procedimento investigatório, ou um inquérito policial, ou um procedimento investigatório criminal conduzido pelo Ministério Público. É imprescindível um procedimento investigatório formalmente instaurado em curso. Segundo pressuposto, não ser caso de arquivamento. Se é caso de arquivamento, o promotor de justiça não pode propor o acordo. Tem que promover o arquivamento da investigação e pronto. Para que o promotor possa oferecer o acordo, tem que estar presente o lastro probatório mínimo, justa causa para a ação penal. O promotor de justiça tem que estar diante de elementos que permitam o processo. Então, a ANPP é uma alternativa à denúncia. O promotor tem todos os elementos para oferecer a denúncia-crime. Se o investigado preenche determinados requisitos, se o crime é de médio potencial ofensivo, ele pode preferir a denúncia, o ANPP. Então, o ANPP pressupõe todos os requisitos e elementos de uma denúncia. Aí, antes do promotor oferecer a denúncia, ele tenta o acordo. Se é caso de arquivamento, você nem oferece o acordo. Nem oferece o acordo. O acordo não é algo que existe para evitar arquivamento. O acordo é algo que se criou para evitar processos que podem ser substituídos por uma boa justiça consensuada. Terceiro pressuposto: não é qualquer crime que admite um acordo. Tem que ser crime com pena mínima inferior a 4 anos, e aqui eu tenho que levar em consideração causas de aumento e diminuição de pena. E o crime não pode ser cometido com violência ou grave ameaça à pessoa. Crime com violência contra a coisa admite o ANPP. Só violência contra a pessoa, grave ameaça contra a pessoa, esses crimes não admitem o ANPP. Crimes violentos não admitem o ANPP, seja violência física, seja violência moral. Rogério, quando você fala que os crimes violentos não admitem o ANPP, você está abrangendo o crime culposo violento, por exemplo, homicídio culposo? Não. Eu entendo que o homicídio culposo, crimes culposos, ainda que praticados com violência no resultado, admitem o ANPP. Somente crimes dolosos com violência que não admitem o ANPP. Eu, Rogério, promotor de justiça, não tenho nenhum problema em oferecer o ANPP, o acordo de não persecução penal, para crime de homicídio culposo. Repito, na minha opinião, e assim eu escrevo, o ANPP não é compatível com crimes em que a violência está na conduta, mas é compatível com crimes em que a violência está no resultado. Crime culposo, violento, a violência não está na conduta, está no resultado. É perfeitamente possível o ANPP. Então, quais são os pressupostos que nós já vimos antes de eu partir para o último pressuposto? Primeiro pressuposto, um procedimento investigatório instaurado. Segundo pressuposto, não pode ser caso de arquivamento. Terceiro pressuposto, crime de médio potencial ofensivo, pena mínima inferior a 4 anos, cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa. O último pressuposto é a confissão do investigado, ele tem que confessar. Agora, olha, quando ele confessa, ele assume responsabilidade, mas não assume culpa, porque a culpa
eu só assumo depois do devido processo legal, e aqui não há o devido processo legal. Nem haverá denúncia, quanto mais o devido processo legal. Ele confessa, mas não assume culpa. Isso é muito importante, porque o ANPP que você celebra comigo não vai poder ser utilizado contra você no futuro como reincidência. Não vai poder ser utilizado contra você no futuro como maus antecedentes. É um caso de extinção da punibilidade que não traz repercussões outras, salvo impedir novo ANPP no prazo de 5 anos. Pô, Rogério, então ele tem que confessar? Tem. E essa confissão, no caso dele descumprir o ANPP, o promotor vai oferecer denúncia. Essa confissão vai poder ser utilizada? Vai. Rogério, quando ele confessa, essa confissão vai poder ser emprestada para outras esferas, esfera administrativa, disciplinar, civil? Vai. Pessoal, o ANPP é um negócio sinalagmático. Toma lá, dá cá. Eu estou dando para o investigado a oportunidade de não ser processado e ter extinta a punibilidade, mantendo a primariedade. Ele tem que me dar alguma coisa em troca. O que ele me dá em troca? A confissão. E a confissão é a minha garantia de que ele vai fazer de tudo para cumprir o acordo, porque se ele não cumprir o acordo, eu vou oferecer a denúncia, ele vai ser processado e eu vou explorar a confissão dele, sim. Claro, a confissão dele não vai poder ser a única prova, o único elemento que o juiz utiliza para condená-lo, mas pode ser mais um elemento. O artigo 155 do Código de Processo Penal não permite o juiz condenar quem quer que seja com base somente em provas extrajudiciais. Mas isso não significa que essa confissão extrajudicial não possa servir como mais um elemento contra ele. Claro que pode, e tem que ser assim. Ele tem que ter um compromisso. Ele confessou e tem que cumprir regularmente o acordo. Se ele cumprir, extingue a punibilidade. Essa confissão não vai poder, obviamente, ser utilizada contra ele no crime, porque extinguiu a punibilidade. Mas ela pode servir para um processo administrativo, disciplinar e etc. Tá ok? Bom, Rogério, pode o Ministério Público se recusar a fazer o acordo por entender que a confissão dele é inútil? Eu entendo que não, não é um motivo plausível para não se celebrar o acordo. Não é um motivo plausível. O Ministério Público tem que entender que o acordo de não persecução penal é uma medida despenalizadora. Ela tem uma função de solucionar a lide sem precisar do estigma de um processo, sem precisar das consequências draconianas de uma pena. Resolvemos no âmbito de medidas despenalizadoras. Tem uma finalidade de política criminal que deve ser observada. O Ministério Público não pode deixar de oferecer o ANPP por entender que a confissão é inútil, é o que eu defendo. A partir do momento que estão presentes esses pressupostos são cumulativos. A partir do momento que eles estão presentes, eu vou discutir com o advogado as condições que devem ser cumpridas pelo investigado para que extinga a punibilidade. E as condições estão no artigo 28A, num rol exemplificativo. Exemplificativo. O artigo 28A diz que são condições a reparação do dano à vítima, renúncia de bens e direitos, prestação de serviço à comunidade, prestação pecuniária ou cumprir outra condição indicada pelo Ministério Público. Por isso que eu falei que o rol é exemplificativo. Outras condições podem ser negociadas pelas partes. Aliás, você, advogado, não espera o Ministério Público. Venha você já com as condições e ofereça ao Ministério Público. Né? Estamos falando do acordo, não tem uma vontade superior à outra. Agora, olha que interessante. No comecinho do meu bate-papo, eu alertei que nós não estamos diante do plea bargain. No plea bargain, o Ministério Público discute com a defesa a pena a ser cumprida pelo compromissário. Discute-se pena. Aqui não. Não tem pena. Agora, o legislador não entendeu isso. O legislador confundiu tudo. Porque olha que interessante, ele diz que o ANPP é cumprido perante o juiz da execução penal. Isso é um erro. Jamais o nosso legislador deveria ter colocado este acordo para ser fiscalizado pelo juiz da execução penal, porque eu não tenho pena, eu tenho condições.
Como é que eu vou colocar uma pessoa que fez um acordo comigo primário de bons antecedentes, que fez um acordo comigo para não ser processado, como é que eu vou colocar esse compromissário numa vara que só cuida de condenados que irão cumprir pena? Ele misturou alhos com bugalhos. Erro crasso do legislador. Jamais o juiz de execução penal deveria ser o juiz competente para fiscalizar o ANPP. Erro do legislador. O artigo 28A, parágrafo 2º, diz quando não cabe o ANPP. Tem casos que não cabe o acordo. Não adianta o investigado ser primário, portador de bons antecedentes, crime com pena mínima inferior a 4 anos, crime cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa. Tem crimes, ainda que preencham esses requisitos, tem crimes que não admitem o ANPP. Esses crimes estão no artigo 28A, parágrafo 2º. Não cabe o ANPP se o crime for de menor potencial ofensivo, competência do GCRIM. Crime de menor potencial ofensivo, competência do GCRIM, admite transação penal. Transação penal, não ANPP. O ANPP não veio para substituir a transação penal. Ele veio para aplicar-se nos casos em que a transação penal não é cabível. Então, crime de menor potencial ofensivo continuará admitindo transação penal e não a ANPP. E tem uma diferença grande entre o ANPP e a transação penal. Nos dois, o investigado faz acordo com o Ministério Público. A diferença é que no ANPP ele tem que confessar. Na transação penal, ele não precisa confessar. O artigo 28A, parágrafo 2º, diz que também não cabe o ANPP se o investigado não for portador de bons antecedentes, se ele não for primário. Se ele não for primário e portador de bons antecedentes, não cabe o ANPP. Ainda que o crime seja de médio potencial ofensivo, cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa, se ele não é primário e de bons antecedentes, não cabe o ANPP. Também não cabe o ANPP se ele já foi beneficiado pelo ANPP nos últimos 5 anos. Se ele foi beneficiado por transação penal nos últimos 5 anos. Se ele foi beneficiado por suspensão condicional do processo nos últimos 5 anos. E, por fim, não cabe o ANPP nos crimes cometidos com violência doméstica e familiar, não importa se contra mulher ou contra homem, ou violência de gênero contra a mulher, pouco importando se cometido no ambiente doméstico e familiar. Então, crime com violência doméstica e familiar, não importa se a vítima é homem ou mulher, ou crime com violência de gênero, menosprezo, discriminação, humilhação contra a mulher, não cabe ao ANPP, mesmo que esse crime não tenha sido cometido no ambiente doméstico e familiar. Nós estamos num ano eleitoral e muitos estão perguntando o seguinte: cabe ao ANPP em crimes eleitorais? É a pergunta que eu faço. Não tem vedação. Alguns estão defendendo que não cabe ao ANPP em crime eleitoral por conta do bem jurídico, do interesse tutelado, que é o interesse ao pleito justo, à isonomia, ao Estado democrático, à escolha isonômica. Então, muitos entendem que esses bens tutelados nos crimes eleitorais não admitiriam, não serviriam como campo fértil para o ANPP. Eu discordo. Vejam, crimes eleitorais, muitos admitem transação penal, muitos admitem suspensão condicional do processo. Então, a justiça negociada está presente desde 1995 nos crimes eleitorais. Não tem por que impedir o ANPP. Rogério, se estão presentes os pressupostos, se o Ministério Público quer, se o investigado quer, se o seu advogado quer, se todos querem o acordo, como que esse acordo é formalizado? É formalizado num documento com todas as condições discutidas e debatidas, todas, lembrando que as condições apresentadas no 28A, elas podem estar no acordo de forma cumulativa ou alternativa. Posso fazer um acordo e me contentar só com a reparação do dano, não tem problema. Os pressupostos são cumulativos, mas as condições não são cumulativas ou alternativas. No acordo que nós vamos celebrar
nesse acordo, lá estarão todas as condições, e esse acordo ele é submetido ao juiz. O juiz tem que homologar. O juiz, antes de homologar, vai marcar uma audiência, uma solenidade. Nessa solenidade, eu defendo que não estará presente o Ministério Público, só o investigado e o seu advogado. E nessa audiência, o juiz vai verificar a voluntariedade do acordo e a legalidade do acordo. Sem a presença do Ministério Público, o juiz vai verificar a voluntariedade do acordo e a legalidade do acordo, conversando com o investigado e o seu defensor. Quando o juiz acabar essa audiência, essa solenidade, ele tem 3 opções. Ou ele homologa o acordo, e ao homologar o acordo, ele devolve para o Ministério Público, provocar o juiz da execução penal para sua fiscalização, que é um erro. Eu entendo que jamais deveria ser o juiz da execução. Esse é o cenário ideal. O juiz homologa, pronto, tem que cumprir o acordo. Esse acordo vai ser cumprido na vara das execuções criminais. Mas homologou, perfeito, é o melhor cenário. Aí temos um outro cenário, o juiz não homologa. Ele não homologa. E ele não só não homologa, como esse juiz, parece que houve um problema aqui, voltou. Esse juiz não só não homologa, como esse juiz, ele diz o seguinte: advogado e investigado, eu quero que vocês entendam que esse acordo é abusivo. Se o investigado e o defensor entenderem que esse acordo é abusivo, eles vão assinar com o juiz que eles se retratam do acordo. Então, ele devolve para o Ministério Público a retratação do investigado e do defensor. Tá ok? Devolve com a retratação. Ao devolver, o Ministério Público, de 2 uma, ou oferece a denúncia, ou chama o investigado e o advogado para novas negociações. A terceira situação não se confunde com a primeira, onde o juiz homologa, não se confunde com a segunda, onde o juiz não homologa e colhe a assinatura do investigado e do advogado se retratando do acordo. Na terceira situação, o juiz sozinho discorda dos dois. Ele fala: promotor e investigado e advogado, eu sei que vocês querem, mas eu, juiz, acho que não é o caso de acordo. Acho que não é o caso de acordo. Então, o que o juiz faz? O juiz recusa homologar. E aqui o juiz não está contrariando somente o promotor. Aqui ele está contrariando o promotor e o advogado. E nesse caso, se o promotor insiste no acordo, o advogado quer o acordo, a lei diz que o promotor tem que recorrer em sentido estrito e buscar do tribunal a homologação. Eu discordo. Eu acho que esse recurso de sentido estrito é inconstitucional. Aqui é uma questão de titularidade da ação penal. Se o juiz recusa homologar e o promotor insiste no acordo, tendo a concordância da defesa, eu entendo que o juiz tem que buscar o reexame do Procurador-Geral de Justiça. Tá ok? Joia? Bom, esse é um... Você não pega o carregador aqui para mim? Esse é uma opção do juiz. Tem que ser do celular aqui. Essa é uma opção do juiz. Bom, vamos dar sequência. Então, são 3 opções que o juiz tem. Primeira opção, o juiz homologa o acordo, é o cenário ideal. Segunda opção, o juiz não homologa o acordo e colhe a concordância do investigado e do advogado se retratando do acordo. Terceira opção, o juiz contraria os dois. O juiz contraria os dois, advogado e investigado, e se recusa a homologar. E aí o Ministério Público, se insistir no acordo, vai dizer para o juiz: juiz, eu insisto no acordo. A lei diz que o promotor tem que recorrer.
Mas eu defendo que esse recurso em sentido estrito é inconstitucional. Na minha opinião, o juiz tem que aplicar o artigo 28 do Código Penal. Tem que buscar um reexame por parte do Procurador-Geral de Justiça. É o Procurador-Geral que vai dizer se o promotor está certo em insistir ou se o promotor está errado em insistir. Se o Procurador-Geral disser que o promotor está certo, o juiz tem que homologar. Se o Procurador-Geral diz que o promotor está errado, então tem que nomear um promotor para oferecer a denúncia. O acordo, como eu já adiantei, ele vai ser cumprido na vara das execuções criminais. É um erro, insisto, repito, é um erro. Jamais o ANPP teria que ser cumprido na vara das execuções criminais. Na vara das execuções criminais eu tenho execução de pena, aqui eu não tenho pena. Bom, mas foi opção do legislador, ele tem que cumprir o acordo na vara das execuções criminais. Pessoal, quem vai fiscalizar o cumprimento do ANPP é o juiz da execução criminal e o Ministério Público, o promotor de justiça que atua na vara das execuções criminais. Se ele descumprir o acordo, o promotor de justiça tem que requerer a rescisão do acordo. E o juiz, ao rescindir o acordo, devolve para o Ministério Público do processo do conhecimento oferecer a denúncia, formalizar a acusação e buscar a sentença condenatória e a pena. Então, vejam, na vara das execuções criminais, o investigado está cumprindo prestação de serviço à comunidade, que é uma condição, não é pena. Prestação de serviço à comunidade no acordo é uma condição, não é pena. Eu não estou no plea bargain, eu estou no acordo de não persecução penal. Ele descumpre a prestação de serviço à comunidade, ele descumpre essa condição. O promotor vai dizer, juiz da execução criminal, o investigado descumpriu o acordo, descumpriu uma das condições. Não tem que falar em pena. O juiz da execução criminal, ele fala, verdade, ele rescinde o acordo. Ao rescindir o acordo, ele devolve para que o Ministério Público formalize a acusação, ofereça a denúncia, lembrando que essa denúncia tem a confissão do investigado. Agora, pode o juiz da execução criminal entender que não houve a rescisão do acordo. Ele ouve o investigado justifica porque descumpriu e ele fala para o promotor, promotor, eu não vou rescindir o acordo. O promotor tem que recorrer. Qual o recurso cabível? Agravo em execução. Um recurso típico da lei de execuções penais. Agravo em execução. Pessoal, tem um detalhe aqui se ele descumpriu o acordo, viu? Se ele descumpriu o acordo, o Ministério Público não só vai oferecer a denúncia contra ele, como também o Ministério Público vai usar esse descumprimento do acordo para não oferecer suspensão do processo, caso a suspensão do processo, em tese, fosse possível. O artigo 89 da Lei 9.099 traz a suspensão condicional do processo, que é um benefício que congela o andamento do processo por 2 a 4 anos. Para isso, o crime tem que preencher alguns requisitos, bem como o processado, o acusado. Mas se ele não cumpriu a NPP, que é um acordo feito antes do processo, quem me garante que ele vai cumprir o acordo feito pós-denúncia? Então, eu, promotor, posso dizer o seguinte, juiz, estou oferecendo a denúncia porque ele não cumpriu o acordo de não persecução penal. E já adianto que eu não vou oferecer o benefício seguinte, que é o benefício da suspensão do processo, porque ele já demonstrou falta de compromisso com a justiça. Então, eu posso utilizar esse descumprimento como um fundamento para não oferecer a suspensão do processo. Mas, de repente, ao invés de rescindir o acordo e eu oferecer a denúncia, eu posso estudar uma novação, repactuar as condições. Sentar com o investigado e falar, ao invés de rescindir o acordo, vamos fazer um novo acordo, uma novação. Olha, a última chance que eu estou te dando. Então, ao invés de você prestar serviço à comunidade tantas horas, no novo acordo, para evitar a rescisão, você vai ter que prestar serviço à comunidade pelo dobro das horas. Você topa? Se você topar, a gente faz um novo acordo e você continua sem
sofrer um processo crime. Agora, se você não topar esse novo acordo, então a novação é possível. É isso que eu gostaria de deixar claro para vocês. A novação é possível. Essa opção do legislador em ter colocado o juiz da execução criminal na história, o acordo ser fiscalizado no juiz da execução criminal, foi um erro crasso, eu já disse isso. E é um erro tão grande que vai levantar uma bandeira absolutamente equivocada. Sabe o que vai acontecer? O investigado vai cumprir o acordo parcialmente. Vai dar causa à rescisão. Por exemplo, ele tinha que cumprir 6 meses de prestação de serviço à comunidade, ele cumpre 3 meses e dá causa à rescisão. Rescindiu o acordo, o promotor vai oferecer a denúncia e no final do processo ele vai ser condenado. Pode acontecer de, no final do processo, ele ser condenado, mas condenado ao cumprimento de prestação de serviço à comunidade. Vai ter advogado pedindo para que na prestação de serviço à comunidade, pena, seja abatido o tempo de prestação de serviço à comunidade, condição do acordo. É possível detração? Posso computar os 3 meses de prestação de serviço à comunidade do acordo na prestação de serviço à comunidade, sentença condenatória? Eu entendo que não. Porque, como eu disse, na sentença, a prestação de serviço à comunidade aparece como pena. No acordo, a prestação de serviço à comunidade não é pena, é condição. Eu não posso abater condição em pena. Eu não posso abater laranja em maçã. Obviamente, então não podemos cogitar da detração. Eu quero encerrar lembrando que o artigo 116, inciso 4 do Código Penal foi alterado pelo pacote anticrime. E essa alteração é importante, sabe por quê? Porque enquanto ele cumpre ou não é rescindido o acordo, não corre a prescrição. Enquanto ele está cumprindo, enquanto não é rescindido o acordo, não corre a prescrição. Então, é uma garantia para o Estado de que o poder punitivo não está se esvaindo no tempo. Enquanto ele cumpre a NPP, enquanto a NPP não é rescindido, não corre a prescrição. Então, em resumo, são essas as observações que eu tinha para fazer envolvendo a NPP. Eu acho que eu gastei até mais tempo do que o necessário, mas é importante você sair de um evento como esse hoje entendendo o Instituto, entendendo a arquitetura do Instituto. Você já tem informações suficientes para discutir o ANPP e, principalmente, para perceber que a justiça criminal brasileira deixou de ser uma justiça conflitiva, passou a ser uma justiça consensuada. Você agora, que quer ser advogado, quer ser promotor de justiça, quer ser juiz, quer ser defensor público, quer ser delegado, você já sabe que vai ter que saber trabalhar muito bem o consenso, o negócio jurídico na justiça criminal. Nosso Código de Processo Penal deixou de ser um código do juiz e passou a ser um código das partes. Ulisses, em seu nome, eu gostaria novamente de agradecer o convite, pedir desculpas pelos transtornos causados aqui pela modernidade, peço desculpas, espero ter sido claro e me coloco à disposição. Professor, muito obrigado, né? Zero problemas aí com a transmissão, porque a gente até testou antes, né? E realmente já estava acontecendo isso aí com a questão da imagem, mas né, o senhor conseguiu recuperar aí a tempo, inclusive trocando aí o dispositivo. Só gostaria de agradecer, né? Teve muita repercussão aí nos comentários. Você conseguiu mostrar os slides, Ulisses? Consegui. Às vezes eu atrasava um ou outro, porque a minha máquina também não estava conseguindo colocar na tela inteira. Mas no começo não colocou na tela inteira, mas depois compartilhei todos direitinho. Eu fui seguindo aqui pela ordem. E quanto ao tempo, professor, né, deu mais do que tempo ainda, né? Inclusive a gente está um pouquinho adiantado, mas sabemos, né, que o senhor é muito ocupado, né, tem muitos compromissos aí ainda. Então, só algumas pequenas questões que o pessoal mandou aqui para nós, caso o senhor tenha disponibilidade. A Verônica até pediu para a gente reforçar a questão aí da primariedade, né? Como ficaria a questão da primariedade aí do investigado? Voltaria a ser primário, constaria como antecedente?
só para reforçar essa Como informação. chama a aluna, Ulisses? Verônica Rezende. Verônica, veja bem, ele nunca deixou de ser primário. Quando ele celebra o acordo de não persecução penal, ele conserva a primariedade. Esse é o grande benefício, ele conserva a primariedade. Aquele acordo nunca vai poder ser utilizado contra ele no futuro como maus antecedentes, muito menos como reincidência. Ele preserva a primariedade. O importante é que tem uma consequência. Como ele celebrou um acordo em 2020, ele só vai poder celebrar outro acordo em 2025. É a única restrição, mas não é que ele volta a ser primário. Celebrando o acordo, ele nunca deixa de ser primário, tá bom, Verônica? Beleza, professor. E o Gustavo, né, traz até uma dúvida que muitas vezes costuma ser até da população em geral, também muito por influência aí das notícias, da mídia. Se esse acordo, né, se haveria uma tendência, né, de privilegiar só aqueles casos, né, vultuosos, ou ele poderia ser aplicado aí para os casos menores, aqueles que não dariam, entre aspas, tanta repercussão midiática. Eu acho que é justamente o contrário, né, para os casos menores. Perfeito, Ulisses, perfeito. O que você acabou de falar é perfeito. Porque veja bem, como chama o aluno, Ulisses? Gustavo? Esse é o Gustavo Lúcio. Ô, Gustavo, deixa eu ver se eu consigo te convencer o seguinte. Antes do acordo de não persecução penal, nós tínhamos como campo fértil para o acordo os crimes pequenos de menor potencial ofensivo com a transação penal e crimes gravíssimos que admitiam a colaboração premiada e continuam admitindo a colaboração premiada. A Lava Jato que o diga, fazendo acordo em crimes gravíssimos. Então, olha só, Gustavo, nós tínhamos um acordo em crimes pequenos, nós tínhamos um acordo em crimes grandes, mas nós não tínhamos nenhum instrumento para permitir acordos em crimes médios. Então, a NPP veio suprir essa lacuna. Hoje eu posso fazer acordo para não processar crimes pequenos, transação penal nos de menor potencial ofensivo. Posso fazer acordo em organização criminosa, tem a imunidade processual na organização criminosa, e agora eu posso fazer acordo em crimes de médio potencial ofensivo, que não sejam cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa. Então, muito pelo contrário, o ANPP democratizou a justiça consensual, Gustavo. Perfeito. E deixar claro aqui também que o professor, né, a obra, né, da parte geral do professor Rogério Sanches, aí da editora Juspodium, está em promoção especialmente hoje, né? Vamos até meio-dia, até meio-dia. Então, a gente vai até vincular essa promoção ao fórum, né? Promoção do Fórum Jurídico, então. Legal, ó, tem uma senha que tem que digitar lá, Rogério 2020. Essa senha te dá um desconto de R$40 na aquisição do livro. Parte geral aí que a maioria dos nossos alunos já estão usando, né? Mas aquele que ainda não comprou, então, por favor, aproveite essa oportunidade. Obrigado também pelo prestígio, viu, Ulisses? Eu sei que... E qualquer crítica sua como professor, por favor, já debatemos por WhatsApp os temas, qualquer crítica sua você pode me mandar, por favor. Com certeza, vamos aprendendo. Beleza, professor? Muito obrigado, viu? Agradecemos também todo mundo e voltamos aí na parte da noite, tá bom? Obrigado a todos. Abraço.